Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um webinar da Caliper EAD. Hoje a gente vai falar sobre pré-eclâmpsia. Eu convidei a doutora Luciana Di Stefani para falar sobre a predição, como a gente faz durante a gestação para predizer as pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia. E depois o professor Daniel Ronick, ele vai falar sobre a conduta frente às pacientes com screening positivo, com rastreio positivo para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. Doutora Luciana, ela é médica fetal, né, fetóloga, trabalha no Einstein hoje e ela fez o fellow aqui no King's College Hospital e tem um diploma internacional de medicina fetal. Uma trajetória semelhante ao Dr. Daniel Ronick, que trabalhava na USP, em São Paulo, veio para o King's, fez o Fellow e publicou um trabalho super importante sobre a prevenção de pré-eclâmpsia com o uso da aspirina na New England. Talvez seja um dos poucos brasileiros aí que tem o privilégio de ser o primeiro autor num trabalho na New England. E hoje ele está radicado na Austrália e é preceptor do Monash Hospital na Austrália. Lu, é um prazer te reencontrar, mesmo que virtualmente. Depois da sua fala de predição, eu passo a palavra para Daniel, só avisando que eu vou desabilitar o microfone e vídeo também dos outros participantes para a gente poder ter uma concentração maior na apresentação. Luciana. Estão me ouvindo? Então. Tá. Boa noite a todos. Então, eu sou a Luciana. Queria primeiro agradecer ao Manuel pelo convite e parabenizar a Caliper por esses webinars que estão fazendo toda semana. Eu acredito que essas reuniões que são embasadas em dados científicos são de grande importância, principalmente para dividir com nossos colegas e conscientizar sobre o que tem de novo, né, em relação ao que está sendo publicado lá fora e como a gente pode melhorar a nossa assistência aqui no Brasil, tá? Eu quero focar aqui, eu vou enfatizar que eu vou falar sobre predição de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, não vou falar sobre os outros trimestres, e para a gente saber quais são as estratégias novas, né, que tem em relação a isso depois da publicação do ASPRE Trial. Bom, então, para falar, dar um panorama geral sobre a importância da pré-eclâmpsia, cerca de 2 a 3% de todas as gestações são acometidas pela pré-eclâmpsia, são cerca de 6 milhões de casos novos por ano em todo o mundo. Ela tem um alto índice de taxa, tem uma alta taxa de mortalidade, né, tanto materna quanto neonatal. Cerca de 18% das mortes maternas nos Estados Unidos são em decorrência da pré-eclâmpsia e de suas complicações. Esse número agora aqui eu acho ele bem expressivo, né? A cada 12 minutos, uma mulher morre em decorrência das complicações de pré-eclâmpsia e da pré-eclâmpsia. E cerca de 15% de todos os partos prematuros são decorrentes também da pré-eclâmpsia e de suas complicações. Além disso, já se sabe que as mulheres acometidas pela pré-eclâmpsia na gestação, elas têm um risco aumentado cardiovascular ao longo da vida, né? Aqui nesse mapa, a gente consegue ver claramente, né, que os países, ele fala em relação ao risco de uma mulher morrer em decorrência de causas relacionadas a uma gestação, e claramente a gente observa que os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos lideram esse ranking, né, de mortalidade em relação, comparando com os países desenvolvidos. Em relação às complicações da pré-eclâmpsia, a gente tem, que são as causas, né, que podem levar principalmente à morte dessa paciente. Então, nós temos a eclâmpsia, que é propriamente a convulsão e o coma materno, a síndrome HELP, com o aumento das enzimas hepáticas e a diminuição dos níveis plaquetários, e hemólise, hemorragia cerebral e acidente vascular cerebral, principalmente decorrência dos picos hipertensivos durante a gestação, e a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Aqui, né, só para enfatizar, como eu disse, a hipertensão gestacional ela é a principal causa de morte e mortalidade materna, tá?
de mortalidade materna nos países em desenvolvimento. E a pré-eclâmpsia, ela é responsável por mais de 50 mil mortes maternas ao redor do mundo. Em relação ao período de ocorrência da pré-eclâmpsia, a grande maioria acontece no termo, tá? Durante a gestação. Então, acima de 37 semanas. Cerca de 1/3, a minoria, vai ocorrer no pré-termo, ou seja, antes de 37 semanas de gestação. O que, entre aspas, é bom, porque a gente sabe que a pré-eclâmpsia pré-termo ela é muito mais grave, tanto para a mãe, quanto para o feto, quanto para esse neonato, né? Os riscos de desfecho adverso é muito maior nas pré-eclâmpsias pré-termo, tá? Além disso, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, elas são responsáveis por cerca de 25% dos óbitos intrauterinos, tá? E mortes neonatais, além de 15% dos neonatos com baixo peso, principalmente porque várias dessas gravidezes elas têm que ser resolvidas precocemente pelas complicações maternas, né, que elas geram. Em relação às complicações a longo prazo, ela tem efeito tanto para a mãe quanto para essa criança que são provenientes de uma gestação que foi acometida por pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, uma mulher que sofreu pré-eclâmpsia que teve, né, pré-eclâmpsia na gestação, ela tem um risco cardiovascular, ela tem um risco de desenvolver doença cardiovascular cerca de 2 vezes maior, né, um risco maior, 2 vezes maior do que uma mulher que não teve pré-eclâmpsia na gestação. Além disso, essas crianças e jovens provenientes dessas gestações, eles têm um risco maior de ter paralisia cerebral, e isso, gente, é relacionado à prematuridade, tá? Então, paralisia cerebral, retinopatia, icterícia, complicações da prematuridade em geral. Eles têm uma maior pressão arterial média e maior índice de massa corporal em relação a crianças e jovens que não são, né, provenientes de uma gestação com pré-eclâmpsia, isso ao longo da vida. Eles também têm um maior risco de desenvolver doença cardiovascular e de diabetes mellitus. Eu só queria mostrar aqui, que eu acho muito importante essa informação e também que é bem atual. Hoje em dia existem diversos estudos que estão sendo realizados, alguns estudos já publicados, que falam da relação do risco cardiovascular materno com a pré-eclâmpsia, né? Então, alguns autores advogam que as mulheres que têm um risco cardiovascular aumentado, que já estão predispostas a ter uma doença cardiovascular, quando engravidam, aí sim desenvolvem a pré-eclâmpsia, né? E não ao contrário. Não o contrário, ou seja, as mulheres que têm pré-eclâmpsia, essas sim que vão ter doença cardiovascular. Mas isso aí mais para frente, acho que a gente vai ter vários estudos publicados com esses novos dados. Em relação à patogênese, só para lembrar por que tem essa diminuição do PLGF, o que diferentemente da pré-eclâmpsia a termo, o que caracteriza a pré-eclâmpsia pré-termo é uma placentação deficiente, né? Então, essa placenta, durante a invasão, o trofoblasto, ele invade só cerca de 50% a 70% das artérias espiraladas, né? E isso, com o decorrer da gestação, vai acarretar, né? Vai diminuir o aporte sanguíneo placentário. Isso gera um estresse oxidativo e liberação de fatores derivados do trofoblasto, que é o PLGF e o S-FLIT, que caem na corrente materna, corrente sanguínea materna, e geram um desequilíbrio, né? Então, eles geram uma inflamação vascular e uma disfunção endotelial generalizada, que é a base do que a gente vê das complicações da pré-eclâmpsia na gestação, tá? Então, o PLGF, ele é uma proteína do crescimento placentário, que ela é uma proteína angiogênica, e o S-FLIT é uma proteína anti-angiogênica, ok? Então, a gente tem esse desequilíbrio. Bom, em relação à definição, o que a gente tem de novo, o que a gente usa atualmente? A ISHOP, que é uma sociedade internacional para o estudo da hipertensão na gestação, eles publicaram em 2014 a nova classificação, e segundo essa definição... E segundo... Mano, você pode bloquear os áudios? Obrigada. E segundo essa classificação, a gente não precisa mais ter hipertensão com proteinúria para ter um diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? Hoje em dia, eles
definem, né, que a gente pode dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia a partir de hipertensão, né, a partir de 20 semanas, acima de 20 semanas de gestação, associada com a presença ou de proteinúria, ou de disfunção de algum órgão-alvo materno, ou de alguma disfunção uteroplacentária. Em que as entidades mundiais, brasileiras, elas têm em relação à predição de pré-eclâmpsia? A Febraso, que é uma entidade brasileira, ela recomenda a predição de pré-eclâmpsia baseada apenas na história clínica materna, né, da paciente, não no tripé, não no algoritmo. O NICE Guidelines e a COG, o NICE, que é uma entidade do Reino Unido, e a COG, que é do Colégio Americano, eles também fazem essa predição, recomendam a predição a partir da história materna. Então, com fatores, definem quais são os fatores de alto risco e quais são os de moderado risco, de acordo com a história e características materna. E aí sim surge o modelo preditivo, que é o modelo da Phytomedicine Foundation. Esse modelo preditivo, ele é baseado em 4 fatores, na associação de 4 fatores. Então, a gente tem a história clínico-materna, né? A avaliação associada à avaliação do Doppler das artérias uterinas, a aferição da pressão arterial média e a dosagem de PLGF. E esse modelo, ele acaba sendo muito superior a apenas a predição com história materna, história clínica. As taxas de detecção, quando realizado esse algoritmo, chega a cerca de 75% para pré-eclâmpsia pré-termo, ou seja, para aquelas pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia antes de 37 semanas. Para pré-eclâmpsia antes de 34 semanas, esse número é ainda mais alto, né? A taxa de detecção chega a cerca de 90%. Aqui é apenas para mostrar a comparação disso que eu acabei de falar. Então, pelo algoritmo da FMF, a taxa de detecção de pré-eclâmpsia, de predição de pré-eclâmpsia, é de 75% para antes de 37 semanas, para pré-eclâmpsia antes de 37 semanas. O NICE Guidelines, se a gente for fazer a predição de acordo com a história clínico-materna, né, a taxa de detecção é de apenas 40% para pré-eclâmpsia antes de 37 semanas. Então, o algoritmo ele é muito superior. Qual, então, é o momento oportuno para fazer esse rastreamento? O momento é no ultrassom morfológico de primeiro trimestre, tá? Então, você não precisa levar essa paciente uma nova vez né, à clínica, ao laboratório. No mesmo momento que se faz o rastreio para aneuploidias e para malformações fetais do primeiro trimestre, é possível incorporar a predição de pré-eclâmpsia, tá? Através desse algoritmo da FMF. Questionário clínico materno, né, dos fatores de risco, pressão arterial média, avaliação das artérias uterinas e a dosagem de PLGF. Aqui eu vou focar um pouco mais em termos técnicos, mas que eu acho que é importante para a performance do screening mesmo, né? Para adequação e modo correto de se realizar a avaliação das artérias uterinas, tá? Todo o protocolo, o algoritmo todo, foi feito com os dados de avaliação das uterinas via transabdominal. Então, não é transvaginal, ok? Primeiramente, é importante a obtenção... Deixa eu só minimizar aqui. A obtenção de um corte, né, sagital do colo uterino. Então, aqui a gente tem a bexiga, vagina, colo, porção anterior do útero, né? Faz-se, então, um mapeamento com o Color Doppler para visualização da uterina, que ela se encontra geralmente ao nível do orifício interno do colo e bem paralelo, assim. Então, o que a gente fala é fazer uma varredura mesmo, lateral. Não só fazer a báscula, assim, com o transdutor, né? Faz uma varredura lenta, que, claro, logo você já encontra as uterinas. E a gente sempre fala para já começar com um PRF não tão baixo, colocar já 3,2 para cima, porque senão você identifica qualquer vaso ali, né? Fica tudo brilhando. Então, já começa com 3,2 para cima. Identificou a uterina, né? Faz a insonação do vaso e obtém-se a onda, né? É necessário pelo menos 3 ondas e aí mede-se. O que é importante aqui? Como é que você sabe que você está na uterina? É através da velocidade do pico sistólico. Se esse número for menor que 60, você sabe que você não está na uterina e você está numa ramificação dela, tá? Além disso,
É muito importante a correção do ângulo de insonação, então o que a gente fala é no máximo 30 graus, ok? E o tamanho da amostra, que é o gate ali, é de 2 milímetros, que é para conseguir cobrir todo o vaso. E aí sim utiliza-se o IP médio. A gente não utiliza IP individual, ou seja, IP da uterina direita, IP da esquerda, a esquerda está resistente, a direita não está. Não, é o IP médio sempre. Então é o IP da esquerda mais o IP da direita dividido por 2. Só um instante. Em relação à avaliação da pressão arterial média, é muito importante se atentar que ela deve ser feita com aparelhos digitais. Ela deve ser feita com aparelhos digitais validados para o screening, né? Além disso, a paciente ela tem que estar em repouso por 5 minutos pelo menos, né, em silêncio, com os braços suportados, ou seja, braços apoiados em algum banquinho, alguma coisa. E eles têm que estar ao nível do coração, nem acima nem abaixo, né? As costas, elas têm que estar apoiadas, as pernas descruzadas e também não pode estar com o pezinho, né, curtinho ali, tem que estar apoiado no chão, tá? O manguito também tem que ser um manguito adequado, ou seja, de acordo com o tamanho do braço dessa paciente, isso tem muita relação também com o peso, mede-se a circunferência, e aqui é o valor da circunferência do braço, tá? Utilizar o manguito correto, ou seja, pequeno, normal, grande. E a aferição, ela deve ser feita simultaneamente, ou seja, braço esquerdo e direito ao mesmo tempo. Pausa um descanso de 1 minutinho e faz um novo ciclo, tá bom? São 2 ciclos. Aqui é para falar em relação aos marcadores biofísicos e bioquímicos, ok? Então, aqui a gente tem o efeito desses biomarcadores e a relação deles com a gravidade da pré-eclâmpsia, ok? A linha azul, aqui a gente tem no eixo X a idade gestacional e aqui a nossa variante estudada, né? Então, aqui, a linha azul é a linha de normalidade, que é um MON, então, vamos dizer, paciente normal, né? E aqui a linha rosa é a linha da pré-eclâmpsia. O que a gente percebe é quanto mais cedo essa paciente ela desenvolve pré-eclâmpsia, ou seja, aqui, ó, uma paciente que desenvolveu pré-eclâmpsia com 24 semanas. Olha a diferença para uma paciente que não desenvolveu pré-eclâmpsia aqui com 24 semanas. Então, o índice de possibilidade é muito maior, a mesma coisa das artérias uterinas. Aqui, em relação à pressão arterial média, a mesma coisa. Em relação a uma paciente que não desenvolve pré-eclâmpsia com 24 semanas, olha como era diferente, como era maior a pressão arterial média dela no rastreio com 12 semanas. E aqui é em relação ao PLGF, também a mesma coisa. Olha a diferença, né? Em relação a paciente que não desenvolveu a pré-eclâmpsia com 24 semanas, como era diminuído, né? Lembrando, o PLGF vai estar diminuído, pressão arterial média e índice de pulsatilidade aumentados, tá? Esse aqui é um artigo novo que foi publicado agora em 2020, que fala sobre a utilização do PAPEI também como marcador bioquímico nesse rastreamento, usando ele no lugar do PLGF, então em vez de usar uterina, fatores maternos, pressão arterial média, PAPEI, né? Ou associação dele com todo o resto. O que esse estudo mostrou é que a inclusão do PAPEI, ele não muda a performance do screening, né? Não vai melhorar as suas taxas de detecção. Então, você dosar PLGF mais PAPEI não vai mudar, tá? Mas a gente percebe, né, sabe-se, descobriu-se que a dosagem do PLGF ela é superior na taxa de detecção, cerca de 7% maior, usando-se PLGF do que PAPEI. Mas eu acho que a importância desse artigo é para mostrar que talvez em países em que não tenha muito recurso financeiro e que em alguns lugares já se faz, por exemplo, rastreio para neuploidias com dosagem de PAPEI, o que esse estudo mostrou, que é muito legal, é que se você usar o PAPEI ao invés do PLGF e aumentar a sua taxa de cutoff, né, com uma taxa mais alta, você obtém a mesma taxa de detecção, tá?
Então, acho que isso, talvez em países com uma realidade um pouco diferente da realidade europeia, ou acho que isso é válido, né? É válida essa informação. E aqui, finalmente, então, em relação às taxas de detecção para a predição de pré-eclâmpsia de acordo com o algoritmo da FMF, tá? Então, fatores maternos, pressão arterial média, índice de pulsatilidade das uterinas e dosagem de PLGF. Aqui discriminados, né, com os fatores e as associações. Olhem bem essa coluna aqui que fala da pré-eclâmpsia antes de 37 semanas. Se a gente usar isoladamente fatores maternos, essa taxa de detecção chega a 50%. Associando com pressão arterial média e índice de pulsatilidade das uterinas, ela sobe para 70%, tá? E se a gente acrescentar por último a dosagem de PLGF, não muda muito, vai para 75%. O que eu quero enfatizar aqui com essas taxas? Que a gente pode se adaptar, né? Eu sei que nossa realidade aqui é diferente da realidade europeia e dos países desenvolvidos, mas a gente consegue fazer uma pressão arterial média, só tem um aparelho que não custa muito caro, né? Uma pessoa treinada consegue fazer uma avaliação adequada do índice de pulsatilidade das artérias uterinas e a gente consegue colocar todos esses dados, tem de graça no próprio site da FMF, tem lá rastreio de pré-eclâmpsia, você consegue preencher todos os critérios, tem o questionário com os fatores de risco, para as perguntinhas para fazer para essa paciente, e aí você obtém um risco, tá? Tá, então, Luciana, como é que eu estratifico essa paciente? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque essa parte o Dani já vai ir mais a fundo, mas, então, uma vez que você realizou o algoritmo, né, fez as perguntas, a pressão arterial média, o índice de pulsatilidade, dosou ou não o PLGF, dependendo da sua realidade. Isso, lembrando que é feito no morfológico de primeiro trimestre e a gente está focando na taxa de detecção e no rastreamento para pré-eclâmpsia na predição antes de 37 semanas, tá? Eu vou ter duas populações. Eu vou ter uma população de baixo risco e uma população de alto risco. Lembrando que a população de baixo risco vai ser a maioria da minha população, né? Vai ser a maior parte, graças a Deus, né? 90% da minha população vai ser de baixo risco, ou seja, a pré-eclâmpsia nesse grupo ela é improvável. E esse corte para uma taxa, né, de detecção que a gente usa aqui, ó, de 75%, a taxa de corte que a gente usa é 1/100, tá? Então, o baixo risco vai ser tudo que for menor que 1/100. 1/101, 1/200, 1/300. Então, nessa população, pré-eclâmpsia improvável, sigo a rotina de pré-natal, talvez reavalie o risco no morfológico de segundo trimestre. E a minha população de alto risco vai ser só 10% da minha população, né? Só que é uma taxa de detecção de 75% de pré-eclâmpsia antes de 37 semanas. O que isso quer dizer? Então, para um rastreamento universal, 10% das minhas pacientes vão ser classificadas como alto risco, ou seja, um risco maior ou igual a 1/100, ou seja, 1/100, 1/50, 1/10. Só que nesse grupinho aqui, eu vou ter 75% das pacientes das mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia antes de 37 semanas, tá? E aí sim, para esse grupo que eu vou dar aspirina, 150 miligramas entre 12 e 36 semanas de gestação. Como é que a gente chegou nessa aspirina, né, nesses dados? Foi com a publicação, né, final do ASPRI Trial, que foi no New England em 2017, que o Daniel, ele é o primeiro autor, onde foi um duplo ciclo randomizado, aspirina versus placebo para as pacientes rastreadas como alto risco por esse algoritmo, tá bom? E viu-se que a aspirina ela foi capaz de reduzir em cerca de 62% a incidência de pré-eclâmpsia pré-termo antes de 37 semanas. O Dani vai falar mais sobre isso depois. E aqui só um lembrete e uma mensagem que eu acho importante é lembrar que o ultrassom morfológico de primeiro trimestre ele é o momento oportuno para se realizar o rastreio para as aneuploidias e para incorporar a predição para pré-eclâmpsia através desse algoritmo da FMF, que tem uma taxa de detecção alta. Lembrar que você pode se adaptar à sua realidade, ou seja, você pode fazer o melhor para a sua paciente com o que você tem e baseado em dados científicos, né? E dar aspirina na dosagem certa, no momento certo e para a população certa, né?
E aqui, só para mostrar algumas entidades e alguns órgãos que já defendem, né, e publicaram a importância de realizar esse rastreamento e essa predição baseada no algoritmo, a SWOG, a FIGO, a eShop, certo? E é isso. Obrigada. Ô Lu, muito obrigado pela sua exposição. Já tem uma série de perguntas aqui, eu respondi algumas, separei aqui algumas para depois na discussão. Eu vou chamar agora o professor Daniel Ronick para falar sobre justamente a conduta frente àquele grupo que foi classificado como alto risco. O que fazer? Daniel. Obrigado, Manuel. Eu queria agradecer primeiramente o convite. É um prazer sempre estar com vocês. Fico muito feliz em dar essa aula em português sempre e mais feliz ainda de ver vários amigos entre os participantes, vários colegas que trabalharam comigo ao longo de diferentes estágios da minha vida. Então, muito obrigado, Manuel. Vou falar um pouquinho sobre a prevenção da pré-eclâmpsia e o foco da minha aula vai ser na aspirina, porque até hoje a grande maioria dos estudos focou na aspirina, e eu vou abordar um pouquinho sobre algumas outras coisas que podem ser feitas, mas o foco da aula será na aspirina e será no primeiro trimestre. Muito bem, eu não vou passar de novo sobre a epidemiologia da doença, acho que a Luciana já cobriu muito bem essa parte, mas queria dizer que sempre vai ser desejável prevenir e achar um grupo de alto risco para uma doença que mata cerca de 100 mil mulheres todos os anos e mais de 500 mil de crianças. E prevenir a pré-eclâmpsia não é um sonho novo, é um sonho bastante antigo. Se vocês entrarem no PubMed e escreverem prevenção e pré-eclâmpsia, vocês vão ver que nós temos estudos bem antigos já tentando prevenir essa doença e a gente já tentou usar de tudo para tentar prevenir o desenvolvimento de hipertensão na gravidez. Se vocês entrarem, essas são só algumas das intervenções que foram tentadas ao longo das últimas décadas. Se tentou de tudo, se tentou repouso, se tentou exercício físico, se tentou dar chocolate para as pacientes, alho, óleo de peixe, folato, diversas suplementações de vitamina e minerais, já se tentou dar progesterona, diuréticos. Heparina é uma das medicações que já foram bastante estudadas e não há dúvida de que a grande maioria dos trials ou um número importante dos estudos examinou o efeito da aspirina na prevenção da pré-eclâmpsia. Então, de fato, o que mais temos evidência em termos de prevenção é a aspirina. Existem alguns estudos novos agora, olhando essas novas medicações que estão aqui em roxo, a metformina, pravastatina. Tem um estudo aqui de Melbourne, na Austrália, estudando o extrato de sulforafeno e algumas medicações antiácidos, como esomeprazol, também vêm sendo estudados em relação à possibilidade de prevenir pré-eclâmpsia. Se eu pudesse resumir o slide anterior, a verdade é que não se tem evidência científica de que nenhuma dessas intervenções funcionam. Suplementação de magnésio, zinco, ácido fólico, vitaminas, óleo de peixe, reduzir a ingesta de sal, restrição de atividade física, nada disso parece funcionar. Não existe evidência de qualidade mostrando que essas intervenções reduzam as taxas de pré-eclâmpsia. Uma das intervenções que parece funcionar é a suplementação de cálcio. Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas a suplementação de cálcio só parece reduzir as taxas de pré-eclâmpsia em mulheres que têm ingesta não adequada ou ingesta subóptima de cálcio. A ingesta ideal durante a gravidez é 1,2 a 1,4 gramas por dia, e mulheres que ingerem menos do que isso devem ter cálcio suplementado, principalmente aquelas que são de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia. Então, parece que o cálcio reduz pela metade em mulheres que realmente são deficientes na ingesta de cálcio, parece que reduz pela metade as taxas de pré-eclâmpsia. E como eu disse, a grande maioria dos estudos avaliou o potencial efeito da aspirina. A aspirina, como vocês sabem, é uma medicação muito antiga. Nós temos os primeiros relatos, a aspirina vem dessa árvore, esse é o salgueiro, e a aspirina vem do extrato das folhas e do tronco do salgueiro.
E nós temos evidência na literatura de que os egípcios, no Egito Antigo, em 1500 a.C., já utilizavam o extrato dessa árvore para tratar dor. E essas primeiras evidências vêm de um papiro egípcio chamado Papiro de Ebers. Também já se sabe que Hipócrates, na Grécia Antiga, em 400 a.C., usava o extrato dessa mesma árvore para tratar dor de cabeça, febre e outros tipos de dor, mas foi só em 1828 que se isolou o ingrediente ativo, isso foi relativamente recente, e esse ingrediente ativo da medicação que vinha dessa árvore foi chamado de salicina, porque salix, em latim, é o nome da árvore salgueiro. Então, por isso que foi chamada salicina. Em 1853, pela primeira vez, a aspirina foi produzida em laboratório, a salicina foi combinada com um ácido acético e foi combinado produzindo ácido acetil salicílico. E em 1971, 3 autores ganharam o Prêmio Nobel por terem pela primeira vez elucidado o mecanismo de ação da aspirina nos caminhos, no mecanismo de inflamação, inibindo a ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. Hoje a aspirina é uma das medicações mais comercializadas no mundo, mais de 40 mil toneladas vendidas todos os anos. Com relação ao uso da aspirina na prevenção de pré-eclâmpsia, as pesquisas são relativamente recentes. Esse é o primeiro estudo randomizado que surgiu depois de um relato de caso no ano anterior. E esse foi um estudo relativamente pequeno, mas bem conduzido, feito por um grupo de obstetras e nefrologistas na França. Então, foi um grupo em que eles recrutaram 102 pacientes com história anterior de pré-eclâmpsia, restrição de crescimento ou óbito fetal, e randomizaram, para metade delas, eles deram aspirina 150 miligramas e dipiridamol, começando com 12 semanas, e para outra metade eles fizeram só o pré-natal de rotina. E aqui no gráfico do lado direito da sua tela, você pode ver as taxas de pré-eclâmpsia. Em rosa é o grupo que não recebeu tratamento, o grupo que teve pré-natal de rotina. E em azul é o grupo que recebeu aspirina com 12 semanas. Então, não teve nenhum caso de pré-eclâmpsia no grupo tratado e teve 12 casos de pré-eclâmpsia entre as 50 mulheres que não receberam tratamento. E se forem olhar as taxas combinadas de restrição de crescimento fetal grave e óbito fetal, houve 18 mulheres que tiveram um desses eventos, no grupo que não recebeu tratamento, e no grupo da aspirina, nenhuma mulher desenvolveu esse tipo de complicação. Então, essa foi a primeira evidência randomizada, de trabalho randomizado, mostrando que a aspirina, se iniciada no primeiro trimestre, poderia levar a uma redução das taxas de complicações da gravidez associadas à placentação. É um estudo pequeno, mas foi publicado no Lancet e que trazia aí a primeira evidência de que a medicação podia ter um efeito benéfico. Depois desse estudo, nós tivemos pelo menos 40 trabalhos clínicos randomizados avaliando o efeito da aspirina na redução de pré-eclâmpsia, e esses estudos foram feitos de formas muito diferentes, começando a aspirina em idades gestacionais muito diferentes. A dose de aspirina foi altamente variável desses estudos, então variou entre 50 e 200 miligramas nesses diferentes trials. E o desfecho também foi muito diferente de um estudo para o outro. E aí, em 2007, um grupo aqui de Sydney, na Austrália, resolveu colocar todos esses estudos juntos e fez uma meta-análise de dados individuais de paciente. Esse estudo foi publicado em 2007 no Lancet pela Lisa Askey, em que ela incluiu 31 trials com agentes antiplaquetários, dos quais 23 usaram aspirina, e eles encontraram uma redução de 10%, então uma redução estatisticamente significante, mas relativamente modesta, do efeito da aspirina em reduzir a taxa de pré-eclâmpsia de apenas 10%. Então, de novo, os números são grandes, 32 mil mulheres, o efeito é estatisticamente significante, mas do ponto de vista clínico é uma redução de apenas 10%. Se vocês olharem, no entanto, esses 23 estudos que avaliaram o efeito da aspirina, que foram incluídos nessa meta-análise, vocês vão encontrar que entre esses 23 estudos, há 15 diferentes definições de pré-eclâmpsia. A doença foi definida de forma diferente 15 vezes entre esses 23 estudos. 21 dos 23 estudos deram uma dose de aspirina abaixo de 100 miligramas, que hoje a gente sabe que provavelmente
é uma dose abaixo do que deve ser dado para atingir o efeito máximo da medicação. E 20 dos 23 estudos começaram aspirina depois de terminado o primeiro trimestre, depois de 15 semanas, quando a maior parte da placentação já ocorreu, a maior parte da segunda onda de invasão trofoblástica já ocorreu, e provavelmente é muito tarde para começar a aspirina do ponto de vista preventivo. Então, se vocês olharem um pouco mais a fundo esses 23 estudos, vocês verão que eles são altamente heterogêneos em relação à metodologia. Depois veio uma série de meta-análises publicadas por um grupo canadense, o grupo do Emmanuel Bujold, em que eles tentaram olhar os dados de uma forma um pouco mais específica e um pouco diferente, e eles dividiram as mulheres entre aquelas que tomaram aspirina iniciando antes de 16 semanas e depois de 16 semanas. E vocês veem aqui nesse forest plot que as mulheres que começaram antes de 16 semanas tiveram uma redução em torno de 50% nas taxas de pré-eclâmpsia, e as mulheres que começaram depois de 16 semanas tiveram uma redução muito menos marcante, e essa redução agora atravessa aqui o 1, cruza o 1 e não atingiu significância estatística. Então parece que o efeito é muito maior ou muito mais proeminente se você começar a aspirina antes de 16 semanas. A outra coisa que eles viram é que se você tiver como desfecho primário qualquer pré-eclâmpsia ou até pré-eclâmpsia tardia, não existe nenhuma evidência de que a aspirina reduz as taxas dessa complicação. Mas se vocês olharem pré-eclâmpsia antes de 37 semanas, e há algumas evidências na literatura que sugerem que a fisiopatologia dessas duas formas da doença são relativamente diferentes, se você tiver como desfecho primário pré-eclâmpsia pré-termo, antes de 37 semanas, ou pré-eclâmpsia de início precoce, antes de 34, as taxas de redução são muito, muito importantes, chegam aí a 90%. Muito bem, então alguns anos atrás nós avaliamos toda essa literatura e chegamos à conclusão de que a gente precisava de um estudo maior, bem feito, começando a aspirina cedo e dando uma dose ideal para realmente ter uma ideia do real efeito da aspirina em reduzir as taxas de pré-eclâmpsia. E foi aí que surgiu a ideia do estudo ASPRE. Esse aqui é basicamente o desenho do estudo. A dose que nós escolhemos foi 150 miligramas, baseado nessas meta-análises canadenses, e também baseado em alguns estudos mostrando que até 30% das pessoas, quando tomam a dose de 81 miligramas, que é a dose padrão nos Estados Unidos, não tem nenhuma resposta à medicação e não tem alteração da função plaquetária. E quando você dobra a dose para 162 miligramas, dá 2 comprimidos nos Estados Unidos, essa resistência cai para 5%. Então, esse foi o racional para usar a dose de 150 miligramas. A gente resolveu começar no momento do rastreamento, que seria feito entre 11 e 14 semanas, então, idealmente, aí, no mesmo momento do ultrassom morfológico do primeiro trimestre, rastreamento de anomalias cromossômicas, também baseado nas meta-análises e nesses dados que eu mostrei para vocês agora há pouco, sugerindo que a aspirina é muito mais eficaz se você começar antes de 16 semanas. Nós interromperíamos o uso com 36 semanas ou no parto, se o parto ocorresse antes de 36 semanas. E há alguma evidência na literatura sugerindo também que a aspirina utilizada à noite tem um efeito melhor do que se administrada de manhã ou à tarde. Então, nós resolvemos dar um comprimido de 150 miligramas à noite. A dose padrão na Inglaterra é de 75 miligramas. Os comprimidos do estudo foram produzidos especificamente para o estudo. Então, um comprimido de 150 miligramas e algumas mulheres tomaram um comprimido idêntico de placebo que não tinha ingrediente ativo. O desfecho primário do nosso estudo foi pré-eclâmpsia abaixo de 37 semanas, porque nós, baseado em evidências anteriores, achávamos que a aspirina não tem nenhum efeito sobre a pré-eclâmpsia tardia, então o desfecho primário seria pré-eclâmpsia pré-termo. E o que talvez foi mais inovador nesse estudo foi a seleção da população de alto risco. Nós resolvemos selecionar de acordo com o algoritmo da Fetal Medicine Foundation, que a Luciana mostrou para vocês. É um algoritmo combinado que utiliza história clínica materna, artéria uterina,
pressão arterial média e fator de crescimento placentário, e nós escolhemos o valor de corte de 1 para 100, como a Luciana também mostrou, que é um valor de corte que deve selecionar em torno de 10% da sua população como de alto risco. Então, esses seriam os 10% da população de mais alto risco, e foi esse o valor de corte que nós escolhemos. Aqui é o diagrama do estudo. Nós realizamos esse rastreamento em 13 centros europeus, 6 na Inglaterra, 3 na Espanha, 1 na Bélgica, 1 na Grécia, 1 na Itália e 1 em Israel. E nós rastreamos quase 27 mil mulheres no momento da ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, com esse rastreamento combinado. As mulheres que foram identificadas como de alto risco, tiveram um risco acima de 1 para 100, foram convidadas para participar num estudo clínico randomizado, duplo cego, em que metade seria alocada para o grupo da aspirina, 150 miligramas, iniciando naquele momento, e a outra metade foi alocada ao placebo, também começando no mesmo momento e interrompendo com 36 semanas. Então, esse é o desenho do estudo. E esses foram os resultados. O desfecho primário, como eu disse, foi a incidência de pré-eclâmpsia abaixo de 37 semanas. O grupo da aspirina teve uma redução de 62% no desfecho primário. E muito interessante, quanto mais precoce você vai, quanto mais para baixo você vai em relação à idade gestacional do parto com pré-eclâmpsia, maior é o efeito da aspirina. Se você olhar pré-eclâmpsia, parto com pré-eclâmpsia abaixo de 34 semanas, a redução é de 82% e cerca de 90% para aquelas muito precoces abaixo de 32 semanas. E como nós esperávamos, o efeito sobre a pré-eclâmpsia no termo foi muito pequeno e não foi estatisticamente significante. Então, esses foram os resultados principais do ASPRE. Uma pergunta que sempre me fazem é como a aspirina funciona, e a verdade é que a gente não sabe. A gente sabe que a aspirina inibe, em dose baixa, a aspirina inibe a ciclooxigenase 1 nos caminhos de inflamação, e isso acaba levando a uma redução da produção de tromboxano A2 e da agregação plaquetária, mas a gente não sabe qual é o mecanismo preciso pelo qual a aspirina reduz as taxas de pré-eclâmpsia. Algumas pessoas acreditam que melhora a invasão trofoblástica, se você começar no primeiro trimestre. Algumas pessoas acham que é o efeito anti-inflamatório e de estabilização do endotélio, mas a verdade é que a gente não sabe e que provavelmente é uma combinação disso tudo junto. Existem alguns estudos in vitro, um deles foi realizado pelo Fabrício Costa, professor Fabrício Costa, que morou aqui na Austrália há bastante tempo, que nos assiste nesse momento, mostrando que in vitro a aspirina parece diminuir a produção de citocinas inflamatórias e aumentar a produção de fator de crescimento placentário por células placentárias, e que a dose ideal seria aquela também equivalente no ser humano a 150 miligramas por dia. Então, esses são dados in vitro, mas nós não temos confirmação do mecanismo de ação in vivo. Muito bem, do ponto de vista estatístico, a maioria das pessoas tende a achar que a aspirina simplesmente evita alguns casos de pré-eclâmpsia, desaparece com alguns casos de pré-eclâmpsia, mas do ponto de vista estatístico, o que parece acontecer é um atraso no desenvolvimento da doença. Então, existe um deslocamento da distribuição da doença para a direita, e as mulheres que teriam pré-eclâmpsia com 25 semanas, por exemplo, agora vão desenvolver com 29 e 30 semanas, um atraso médio de 5 a 6 semanas. E como você tem um deslocamento de toda a distribuição da doença, os casos que aconteceriam aqui bem no final da gravidez, agora não acontecem mais, porque o parto já foi realizado. Então, esse seria, do ponto de vista estatístico, um mecanismo pelo qual a redução das taxas de pré-eclâmpsia acontece, e isso é sugerido pela interação do efeito da aspirina com a idade gestacional. Efeitos da aspirina em relação à aderência ao tratamento, e uma coisa é certa em medicina é que o medicamento que você não toma não funciona, e o que nós vimos é que na população total, como eu mostrei, teve uma redução de 62%,
mas nas mulheres que tomaram direitinho, que tomaram mais de 90% dos comprimidos que elas deveriam ter tomado, essa redução foi ainda mais importante, foi de 76%. Em geral, a aderência ao tratamento foi muito boa durante o estudo. Nós fizemos algumas análises de subgrupo com relação à idade materna, origem étnica, índice de massa corpórea, tabagismo, história familiar ou história obstétrica. E o que nós vimos, é claro que os intervalos de confiança aqui ficam mais largos, porque os números são menores quando você divide em subgrupos, mas o efeito da aspirina foi bastante consistente em todos esses subgrupos, exceto no grupo com hipertensão arterial crônica. Nesse grupo não houve evidência de que a aspirina reduz as taxas de pré-eclâmpsia superajuntada ou sobreposta. É claro que os números aqui são pequenos, tem que tomar cuidado com esse tipo de análise de subgrupo, mas não teve nenhuma evidência de que a aspirina foi eficaz em reduzir a pré-eclâmpsia nesse subgrupo. E a última análise que nós fizemos foi olhar o impacto da aspirina no grupo de alto risco, no tempo em que essas crianças de cada um dos grupos, do grupo aspirina e do grupo placebo, passaram na UTI neonatal, quando admitidas na UTI neonatal. E a diferença média foi de 21 dias. As crianças do grupo aspirina que foram para a UTI neonatal ficaram em média 21 dias a menos na UTI neo do que as crianças admitidas do grupo placebo. E isso foi em grande parte devido à redução dos partos antes de 32 semanas, e nesse grupo randomizado, 85% dos partos abaixo de 32 semanas foram por causa de pré-eclâmpsia. Então, não há dúvida de que parto prematuro extremo, abaixo de 32, 28 semanas, é uma das principais causas de morte na infância, é uma das principais causas de paralisia cerebral e da redução da força de trabalho. Isso nós já temos dados epidemiológicos muito consistentes vindos dos países nórdicos. Muito bem, eu não vou falar de screening, a Luciana já falou bastante sobre isso. Eu só quero mostrar esse slide para vocês que veio de um estudo posterior, comparando o critério do NICE Guidelines com a história clínica materna, que a Luciana falou para vocês que detecta só 40% das pré-eclâmpsias abaixo de 37 semanas e deixa passar 60%. E o screening combinado, que detecta aí 75% a 80% das pré-eclâmpsias pré-termo e ainda mais das pré-eclâmpsias precoces. E como ela disse, você pode usar diferentes combinações desse screening se vocês não tiverem todos à sua disposição. Meu penúltimo slide, então, os guidelines mudaram drasticamente depois que o ASPRE foi publicado, mudaram a dose, praticamente todos os guidelines agora recomendam dose acima de 100 miligramas. Antes do ASPRE, os guidelines falavam considere o uso da aspirina, mas ainda não há evidência suficiente para recomendar. E o que a gente tem visto depois da publicação do ASPRE é esse tipo de pergunta na literatura, se a gente deve, ao invés de fazer rastreamento e exames complexos, se não é melhor dar aspirina para todas as mulheres. Eu tenho muita dificuldade em aceitar esse conceito, porque acho que nós já temos, não na população gestante, mas nós já temos na população geral uma quantidade de dados razoável dizendo que dar aspirina para todo mundo na prevenção de doença cardiovascular não funciona, e a gente não sabe se funcionaria na população geral. E provavelmente, se a gente der para todas as grávidas, sem que elas tenham a percepção do risco, a aderência ao tratamento será muito menor do que selecionando de forma apropriada um grupo de alto risco e tendo esse grupo como alvo da prevenção. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. As minhas conclusões: população de alto risco, as duas intervenções que funcionam de maneira comprovada na literatura são cálcio, quando indicado. A suplementação é de 1 grama se a ingesta for baixa, mas não funciona em mulheres que tomam quantidades adequadas de cálcio. E a aspirina, e a dose ideal da aspirina é 150 miligramas e deve ser sempre acima de 100 miligramas. A aspirina é segura, nenhum desses estudos randomizados mostrou aumento nos efeitos colaterais mais importantes, e a gente deve começar cedo, idealmente entre 11 e 14 semanas e na dose certa. A seleção das pacientes para tomar aspirina, na minha opinião, deve ser feita com rastreamento combinado sempre que possível, e, na minha opinião, aspirina para todos os gestantes não é uma boa ideia. Existem algumas coisas que ainda estão
que ainda tem bastante pesquisa acontecendo nessa área. Uma das coisas que a gente precisa resolver é o que fazer com as mulheres que não respondem à aspirina e as mulheres que têm hipertensão crônica, porque parece que a aspirina não funciona nesse grupo. A gente tem que descobrir o que fazer com pré-eclâmpsia no termo, porque apesar de, em geral, ser menos problemática e resolver o problema com o parto, 2/3 dos casos ainda são os casos tardios e existem algumas novas medidas profiláticas sendo aí investigadas, metformina, esomeprazol, pravastatina. Vamos ver o que esses estudos vão mostrar nos próximos anos. Acho que é isso. Queria agradecer de novo o convite. Obrigado, Manuel. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Daniel. A gente tem uma série de perguntas aqui e pouco tempo para poder responder. Eu não queria passar muito do horário de 1 hora da live. Eu vou pedir para a Luciana responder algumas perguntas em relação ao rastreamento e tem algumas questões relacionadas ao tratamento, né, à conduta, e eu passo para o Daniel. Luciana, Leonardo pergunta se você sugere no laudo, aquelas pacientes são consideradas de alto risco, se você coloca isso no laudo, a utilização da aspirina. O Dr. Marcelo Valois, ele pergunta como alterar no Astraia, porque parece que o Astraia ele está utilizando, está considerando um risco aumentado 1/200. Como mudar para 1/100? E é isso. Em relação ao rastreamento, as duas perguntas, e aí depois eu passo para Daniel as outras perguntas em relação à conduta. Em relação primeiro, então, ao laudo, eu acredito que é válido, né? A gente escrever, sim. Então, você calculou o risco, vem um risco aumentado, você pode sugerir a utilização de aspirina na dose de 150 miligramas. Aqui no Brasil é difícil essa dosagem, né? A gente não tem o comprimido ou a dose, mas talvez colocar 100 miligramas ou, enfim. E você pode colocar referência de acordo com o ASPE Trial, né? Então, basado cientificamente, você não precisa colocar só a informação jogada lá. Não, você coloca de acordo com o ASPE Trial. Né? Uma das coisas que a gente fazia lá no Kings, na clínica particular do Prof, era isso. A gente escrevia e colocava isso no laudo. Um dos serviços que eu trabalho, Renata, Rafa, um beijo para vocês, estão acho que me assistindo. As meninas do grupo da Intermédica, elas fazem isso desde o começo do serviço da medicina fetal e sugere-se o uso de aspirina baseado no ASPE Trial. Então, a gente tem dado científico para isso. Então, eu acho sim que tem que ter, você pode sugerir isso para o obstetra. Aqui no Brasil é muito separado, né? A conduta do obstetra para a conduta da medicina fetal. Então, as pessoas têm, às vezes, um pouco de medo de dar a sua opinião, sempre acabam falando lá fora, é mais fácil, as pessoas não têm não, mas o que a pessoa está falando, está interferindo na minha conduta e tal. Mas, então, se existe esse problema aqui no Brasil, liga para o obstetra, fala com a pessoa, né, sugere, então. Eu sei que talvez em alguns serviços particulares e privados isso é muito mais difícil, você dar a sua opinião no laudo. Mas, então, liga para o obstetra, fala do trial, fala do artigo científico e sugere. Eu acho que educação e informação é sempre enriquecedora para todo mundo e a gente quer o bem da paciente e der o melhor outcome possível para essa gestação. Então, essa é a minha opinião. Em relação ao Astraia, Marcelo, um beijo, obrigada por prestigiar o pessoal aí do Einstein, da pós. Marcelo, não sei como mudar isso no Astraia, mas no Astraia vem o número. Ele lauda, ele vem assim, 1/75, 1/74. Ele não vem um corte, um número absoluto. Ele vem exatamente qual é o valor. E se vocês usarem também no site da Fetal Medicine Foundation, ele também vem o valor. Então, você consegue ver exatamente quanto que foi esse risco, tá? Mas, para mudar, assim, para o número absoluto, eu não sei. Posso só fazer um comentário? Eu Sim, acho, Dani. faz tempo que eu não uso o Astraia, mas o que eu entendo é que o Astraia mostra o risco, usa 1/200 para pré-eclâmpsia abaixo de 34 semanas e não para abaixo de 37 semanas. E pré-eclâmpsia abaixo de 34 semanas é uma doença menos frequente ainda, então por isso que eles usam um valor de corte um pouco mais ampliado. Mas em geral eles mostram um risco
como número, não só como acima ou abaixo de 1/200. Qual é o programa que vocês estão usando aí, Daniel? O Viewpoint? Viewpoint, é. Tá. Tem algumas perguntas aqui em relação ao tratamento, Daniel. A aspirina a gente não tem no Brasil de 150. É possível usar 1,5 comprimido. Você pode pedir para manipular. Esse uso da aspirina funciona também para prevenção da restrição de crescimento. Existe alguma evidência do uso da arginina na prevenção da pré-eclâmpsia? E aqui eu estou acrescentando uma pergunta minha para as pacientes. Eu vi no seu trabalho que as pacientes eram alérgicas à aspirina, então foi um critério de exclusão. Mas você acha que tem lugar para dessensibilização quando a paciente for considerada de alto risco? E eu queria que você comentasse também o trabalho que você acabou de publicar, que eu recebi hoje no PubMed, sobre a relação do Covid podendo levar sendo um fator de risco para a pré-eclâmpsia. E assim, a gente fica bastante animado quando vê os seus dados, principalmente nessa redução da internação em UTI neonatal. É uma intervenção tão barata, tão fácil de fazer. Se você tirar o PLGF, não tem dificuldade nenhuma a gente fazer isso no SUS, né? Porque qualquer maternidade pública você tem a história clínica, pressão arterial e Doppler de artéria uterina, e aspirina você pode fazer isso de forma gratuita. E o impacto disso na UTI neonatal, sem sombra de dúvida, do ponto de vista de saúde pública, de custo-benefício, né, não tem, é indiscutível o benefício. E aí eu queria que você comentasse também por que você acha, olhando de fora, olhando de longe, por que você acha que é tão difícil a gente conseguir implementar esse rastreamento e essa prevenção no SUS. Obrigado, Manuel. Eu vou tentar responder tudo, você me avisa aí se eu esqueci alguma coisa. Bom, com relação à dose, essa é uma pergunta que me fazem toda vez que eu dou essa aula no mundo inteiro. O problema de não ter comprimido de 150 miligramas é o mesmo no Brasil, na Colômbia, na América do Norte, na Europa e na Austrália. Se vocês olharem o guideline da FIGO, que saiu em final de 2018, eles falam que é uma dose aproximada de 150 miligramas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a dose padrão é 81, dá 2 comprimidos, são 162, você está ali perto dos 150. Na Inglaterra a dose padrão é 75, dá 2 comprimidos. E por aí vai. Na Austrália nós temos o mesmo problema do Brasil, a gente tem comprimido de 100 e comprimido de 300 miligramas. O que eu faço ou eu dou 1,5 comprimido do de 100, ou eu dou metade de um comprimido de 300. Então, dessa forma você atinge 150 miligramas. O comprimido de 300 aqui é um pouco mais fácil de partir, então em geral eu prefiro dar metade do de 300. Tem um trabalho do John Hyatt de Sydney mostrando que quando você faz isso, a metade que você não está utilizando perde o efeito e que você não deve deixá-la para outro dia, você deve descartar. Então, só isso que é importante dizer, mas é uma medicação tão barata, uma caixa de 200 comprimidos de aspirina 100 miligramas aqui na Austrália custa $2. Então, acho que não tem nenhum problema se descartar a metade que você não está usando. Isso com relação à dose. Em relação à restrição de crescimento, tem estudos parecidos tentando predizer a restrição, e foi até uma coisa que eu estava discutindo com a Luciana ontem. O problema da restrição é que a grande maioria dos estudos usa o peso de nascimento isoladamente como definição de doença, e a grande maioria dos bebês abaixo do percentil 10, ou uma grande parte dos bebês abaixo do percentil 10, são bebês pequenos constitucionais, como vocês sabem. Então, isso acaba fazendo com que a performance do screening, porque eles não têm insuficiência placentária verdadeira, uma boa parte deles. Então, isso faz com que a performance do rastreamento seja muito pior do que o rastreamento para pré-eclâmpsia. Mas a gente também publicou uma avaliação secundária do ASPRE, mostrando que se você rastrear para pré-eclâmpsia e der aspirina para o grupo de alto risco para pré-eclâmpsia, você vai ter uma redução de 20% dos casos de restrição. Então, porque a fisiopatologia da doença é muito parecida, são duas doenças ligadas à placenta. Então, tudo isso
são coisas para levar em conta. Eu não acho que vale a pena fazer um rastreamento separado para restrição, eu acho que vale a pena fazer um rastreamento de pré-eclâmpsia, sendo um rastreamento para insuficiência placentária, por assim dizer. Tá? E a mesma coisa os trabalhos que olham, por exemplo, óbito fetal, em geral não tem poder estatístico, porque é um desfecho tão raro que você acaba não tendo número suficiente para demonstrar efeito, mas não há dúvida, todos os estudos mostram uma redução de 40% dos óbitos fetais, mas nunca essa redução é estatisticamente significante. Então, isso com relação à restrição. Em relação à redução de UTI neonatal, sem dúvida, acho que raramente em medicina você vê efeitos acima de 20%, 30%. Então, quando você vê uma redução, por exemplo, aspirina para prevenção de doença cardiovascular em idosos, reduz em torno de 20%, 25%. Isso já é um efeito relativamente grande. Se você pensar que 25% de todas as doenças cardiovasculares é um número relativamente importante. Quando você encontra esse tipo de efeito que nós encontramos, 62% de redução, é um efeito muito, muito grande. Tá? Então, isso que mais... Você me perguntou, Manuel. Meu artigo no BJOG, que saiu alguns dias atrás, no jornal britânico, em relação ao Covid, foi um comentário sobre um grupo de Barcelona, reportou uma síndrome pré-eclâmpsia-like em pacientes que tiveram infecção por coronavírus grave, e 8 pacientes que tiveram infecção grave, 6 tiveram sintomas de pré-eclâmpsia. E aí o mais interessante é que eles fizeram, eles dosaram S-FLIT e PLGF nesses pacientes, e em 5 das 6 que tiveram sintomas de pré-eclâmpsia, esses marcadores estavam normais, sugerindo que, na verdade, o coronavírus não causa pré-eclâmpsia mesmo, mas causa uma síndrome que se assemelha muito à pré-eclâmpsia, mas com marcadores angiogênicos e antiangiogênicos ainda normais. Provavelmente pelo grau de inflamação que a doença leva e acometimento endotelial. Então, esse foi meu comentário, falando que nesse estudo específico foi muito legal que eles mediram os biomarcadores, porque praticamente diferencia a doença que se assemelha à pré-eclâmpsia da pré-eclâmpsia verdadeira causada por insuficiência placentária. Maravilha. Doutor Mário Esqueci Henrique. alguma das suas perguntas? Não, respondeu tudo. Doutor Mário Henrique Burlachini de Carvalho, grande baiano, torcedor do Palmeiras e radicado em São Paulo, abandonou a gente na Bahia. Daniel, algum comentário a respeito da utilização do modelo combinado ou prevenção em gemelares? Não, eu fico muito feliz de ver a pergunta do Mário. O Mário foi o meu mentor em medicina fetal, foi a pessoa que me fez fazer medicina fetal. É um grande amigo. Tenho o defeito de ser palmeirense, eu tenho que dizer, eu sou corintiano. Mas fico muito feliz de vê-lo aqui. Em gemelar, o problema de usar o rastreamento que foi desenvolvido em gravidezes únicas para gemelar é que você detecta praticamente todos os casos de pré-eclâmpsia, mas a taxa de rastreamento positivo é 75%. Quase todo mundo rastreia positivo. Então, esse é o maior problema. E gravidez gemelar, por si só, aumenta o seu risco de pré-eclâmpsia em torno de 9 vezes. 8 vezes para dicoriônica e 9 vezes para monocoriônica. Então, muita gente questiona se gemelar por si só não é um fator de risco que, por definição, já merece o uso de aspirina. E se vocês olharem os guidelines, o guideline canadense, os NICE guidelines, eles falam que gestação múltipla é um dos fatores de risco e que já preenche critério para a recomendação da aspirina. O que nós não temos é estudo randomizado com aspirina e gemelar. E é possível que a aspirina não tenha o mesmo efeito em gemelar e que a fisiopatologia de pré-eclâmpsia seja ligada mais a um aumento do volume placentário do que insuficiência placentária e deficiência de invasão trofoblástica propriamente dita. Então, nós não temos. Eu sei que o Kipros está planejando um ASPRE Twins, que vai ser um estudo gigantesco, porque para conseguir comprovar, você precisa de números muito grandes em gemelar, mas eu não sei o que vai dar, e a gente não tem ensaios clínicos randomizados com aspirina em gestações múltiplas. Então, a gente acaba assumindo que a aspirina funciona também, mas a gente não sabe se isso é verdade.
Maravilha. A plateia é bem importante hoje. O Dr. Fabrício Costa, que está coordenando o estudo, né, do ASPRE no Brasil, que é o SPREBRA. E ele fala que Luciana também faz parte do SPREBRA e está contando com o apoio de Daniel. E Fabrício, estou voltando para o Brasil agora, final de agosto, e se puder ajudar também, a gente pode contribuir lá na Bahia. Dr. Marcelo Monteiro, que é responsável pelo ambulatório de medicina fetal da Caliper, ele está dizendo que saiu um trial no Lancet duplo cego, randomizado, placebo controlado, sobre o uso da aspirina 81 mg na prevenção de parto prematuro com resultados animadores, quase 6.000 pacientes em cada braço, mostrando redução de 11% em parto antes de 37 semanas, 25% em parto abaixo de 34 semanas e redução de 14% na mortalidade perinatal global. Isso nos faz refletir se não devemos ser mais permissivos no uso da aspirina. Qual a opinião de vocês? Não sei se a Lu quer falar alguma coisa, mas em relação ao SPREBRA, sim, eu estive em Ribeirão ajudando a estabelecer o estudo, e vai ser um estudo importante para validar o rastreamento no Brasil e mostrar que é factível, né, que dá para fazer na nossa realidade. Com relação ao estudo que o Marcelo menciona aqui, é um estudo que chama Aspirin, foi publicado pelo Matt Hoffman no Lancet, e esse estudo é um estudo que deu aspirina ou placebo para todas as mulheres, todas as grávidas em alguns países em desenvolvimento, alguns países na África e outros países em desenvolvimento. E eles deram aspirina ou placebo para todo mundo e avaliaram o efeito em parto prematuro. E demonstraram uma redução de 11% de parto prematuro e 25% em parto prematuro abaixo de 34 semanas. É um estudo importante. O que eu tenho dificuldade com esse estudo é que eles não avaliaram a causa do parto. Eles colocaram parto prematuro tudo junto, parto prematuro iatrogênico com parto prematuro espontâneo. E é bem possível que a redução em parto prematuro tenha sido, na verdade, causada por uma redução em pré-eclâmpsia, porque eles não diferenciaram parto prematuro iatrogênico dos espontâneos. Então, essa é a dificuldade que eu tenho. Quando eu falei com ele algum tempo atrás, eu falei, mas por que vocês não coletaram isso? Ele falou, porque são países em desenvolvimento e eu não conseguia estabelecer com precisão se foi um parto prematuro iatrogênico ou espontâneo. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, bom, mas é só saber se foi induzido ou cesárea ou se foi trabalho de parto prematuro espontâneo. Não tem grandes dificuldades em fazer isso. Enfim, foi uma questão que não foi respondida para mim. E o grande problema, do meu ponto de vista, da aspirina para todo mundo, como eu disse, eu acho que a aderência vai cair. Você pode começar a ver alguns efeitos colaterais que você não vê quando você seleciona um grupo de alto risco. E alguns trabalhos tentaram fazer isso. Alguns outros ensaios randomizados tentaram dar aspirina para todo mundo ou para todas as nulíparas e não encontraram nenhum efeito benéfico. Então, eu acho que a gente não tem ainda evidência na literatura mostrando que isso é uma estratégia adequada do ponto de vista de saúde pública. Eu acho que a gente tem que... talvez possa se usar um valor de corte até um pouco mais permissivo, mas eu acho que dá para todo mundo, não vai ter efeito. Eu só queria acrescentar disso do que o Dani falou. Eu acho que a grande questão é essa, né? Como o Daniel mostrou na apresentação, a sua adesão, o compliance é fundamental, né? Não só também, acho que para aspirina, mas para diversos outros medicamentos, mas essa em questão muda totalmente seus números. Então, às vezes, se você vai ser mais permissivo, começa a dar aspirina para todo mundo e você não chega nos números, por exemplo, publicados aqui ou no ASPRE ou as taxas de detecção, você fala, mas eu não estou conseguindo esses números, eu não tenho essas taxas de detecção, mas vai ver seu compliance, você dá para todo mundo, a pessoa não entende, a paciente não entende por que está tomando, né? Talvez eu desenvolva uma doença, talvez, e não toma corretamente. Então, eu concordo totalmente com o Dani em ter muita cautela nessa, né, vamos ser mais permissivos e dar aspirina para todo mundo. Acho que a gente, por enquanto, tem que seguir o que a gente tem de dado científico mesmo, e por aí, e esperar os novos estudos e ter mais respostas para começar a abrir esse leque, né? Porque senão as taxas não vão ser as publicadas, você não vai conseguir essa performance do screening, né? E do SPREBRA, um abraço para o Fabrício, para todos os centros participantes. É uma grande honra fazer parte desse estudo. E como, né, a gente até comentou isso, por exemplo, o ASP e o modelo do algoritmo da FMF,
esse algoritmo, por exemplo, já foi validado na Ásia. A importância de validar é porque as populações, claro, que são pequenas coisas, mas elas mudam um pouco. Então, lá na Ásia, eles perceberam que a pressão arterial média das pacientes é um pouco menor, então muda toda a curva dos momos. Então, aqui no Brasil é importante a gente validar esse algoritmo também na nossa população, né? Então, é isso que esse estudo vai fazer, vai validar esse algoritmo para a nossa população e ver se a gente obtém as mesmas taxas de detecção e para aplicação aqui. Maravilha. A gente tem outras perguntas, mas o tempo tá bem avançado. Eu não queria passar muito tempo, inclusive porque Daniel está de manhã lá na Austrália e precisa ir para o hospital. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade, né, e dizer que foi uma reunião extremamente proveitosa. A gente aprendeu muito e fica sempre o desafio, né, da gente levar esses dados e essa conduta para o Brasil, que eu acho que, volto a dizer, não tem nenhuma dificuldade. Eu acho que a gente está demorando demais para implementar. Eu vou dar 1 minuto para cada um, para vocês falarem, né, encerrarem, e aí eu vou encerrar e convidar vocês para outras reuniões. Toda terça-feira, às 18 horas de Brasília, a gente tem essas reuniões. A gente vai fazer agora uma sequência da apresentação dos protocolos da Caliper. Então, a semana que vem, a doutora Carolina Ribeiro, que também é ex-fellow do King's, ela vai apresentar o protocolo do primeiro trimestre. Depois, daqui a 2 semanas, eu vou apresentar o protocolo do morfológico do segundo trimestre. Daqui a 3 semanas, a gente vai apresentar o protocolo de ecocardio fetal com a doutora Thalita Aires, que é a nossa cardiologista responsável pelo curso de eco da Caliper. Então, vão ser 3 semanas aí seguidas falando sobre o protocolo de exame de ultrassonografia durante a gravidez. Daniel, suas considerações finais, depois eu passo para a Luciana para fazer as considerações finais e a gente encerra esse webinar de hoje. Só queria agradecer novamente. Acho que é importante discutir isso. É uma doença que mata muita gente. No Brasil, a nossa incidência é ainda mais alta. E a gente tem que sempre primar pela excelência, sempre usar a medicina baseada em evidência, os melhores dados científicos e tentar oferecer o que de melhor a gente tem para os nossos pacientes. Por mais que às vezes isso seja difícil, e sempre tentar atingir o que a gente pode oferecer da melhor forma para a nossa população de gestantes, sempre visando melhorar aí a saúde das mães e dos nossos bebês. É isso. Obrigado. Lu? Bom, queria agradecer, foi um prazer, né, dividir essa apresentação com o Dani, meu colega, amigo lá do King's. E obrigada, Manuel, Marcelo, pelo convite, para a Caliper, parabéns. Como eu disse, né, essas reuniões que são embasadas em dados científicos são muito importantes, são muito válidas. Eu acho que a educação de todos, né, conscientização da nossa população, dos nossos colegas, é o que vai mudar, né, vai fazer a gente implementar uma medicina melhor. Então, queria agradecer a todos que participaram e eu queria falar um oi e mandar um beijo para a Alicia. A Alicia está assistindo a gente, o Manuel, lá da Argentina. Oh, que legal, Alicia. Muito bacana. A Alicia é a primeira autora dos artigos que eu mostrei, que fala do PLGF e do PAPEI, junto com o Arley, nosso colega brasileiro também, que publicou esse artigo. E é isso, muito obrigada. E só nesse tempo que a gente ficou na reunião, 6 mulheres morreram de pré-eclâmpsia e complicações decorrentes da pré-eclâmpsia. Então, o que o Daniel falou, mata muito, né? Então, vamos tentar fazer o nosso melhor. Maravilha, muito obrigado e vou encerrar aqui a nossa reunião. Beijo a todos, obrigado pela participação.